hoje estamos aqui para dar sequência em mais um NFA Cast. Estamos aqui no estúdio, eu e Cris Bertelli, que gentilmente nos cedeu o espaço aqui no canal Terra Viva. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, Maria. Nossa entrevistada de hoje é Eliane Massari, advogada, produtora rural e ex-presidente do NFA. Obrigada, Li, por estar aqui. Obrigada, Maria. Obrigada, Cris, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, que eu possa contar um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Li, você é filha, neta de produtores. Conta um pouquinho para nós como foi sua trajetória no agro. Bom, minha grande inspiração foi meu pai. Eu sou a primeira geração nascida no Brasil de produtores rurais. Na Itália, eles eram fabricantes de queijo parmesão, na cidade de Parma, e vieram para o Brasil não para serem produtores rurais, mas para serem empresários do ramo de transporte rodoviário de produtos químicos, inicialmente com asfalto para pavimentação do Brasil, e depois deram sequência para outros produtos, né? Mas basicamente foi isso. Mas a paixão pelo agro sempre existiu. E em 2020, você e seu irmão assumiram a fazenda, depois de uma divisão feita com a família, com seu tio, né? E se depararam com, né, uma propriedade com maquinários antigos, diferente do que vocês estavam acostumados. E como é que foi essa? Conta um pouco para a gente dessa etapa aí de vocês, desse início, só de você e seu irmão. Foi um desafio muito grande. Eu olhei para a cara do meu irmão quando a gente sabia, né, porque foi feito um sorteio entre as famílias. E vamos seguir? Vamos. Então, tinham equipamentos um pouco mais antigos, mais usados, mais coisa de primeira linha, né? Ainda equipamentos John Deere, mas requeria investimentos em coisas mais modernas diante daquilo que a gente se propôs a fazer, a trabalhar uma agricultura mais sustentável, uma agricultura de precisão, né? Então, fomos começando passo a passo a investir no auge, no coração da pandemia, dia 1º de agosto de 2020. Foi um dos maiores e melhores desafios das nossas vidas. E o que foi inesperado para vocês nesse sorteio das fazendas? Vocês tinham uma fazenda que vocês frequentavam já, que ficou com vocês também, né? Mas eu imagino que, né, depois de anos, fazer um sorteio deve ser uma coisa bem difícil. Emendando sua pergunta também, você estava me relatando, né, o processo dessa transição, dessa sucessão, né, a união você e seu irmão, acho que muito interessante. Na verdade, o que a gente queria era tocar o nosso negócio. Não que a gente não quisesse ficar com a família, tal, mas a família cresceu. Nós éramos em 6 herdeiros, né, cada qual aí com 11 herdeiros da terceira geração. Então, 7 da parte do meu tio e 4 da nossa parte. E que ia, num momento ou outro, ia acabar se confrontando. Então, a gente achou por bem. O trabalho foi feito a 8 mãos, meu primo, minha prima, eu e meu irmão. Tudo foi dividido de acordo com o valor de mercado e nós fizemos 2 pacotes. 2 pacotes que, para qualquer uma das famílias, tanto fazia. Então, foi feito o sorteio. No dia 30 de julho, eles enfiaram a mão num saco preto, meu irmão e meu primo, e cada um tirou uma bolinha. E aí, daquele dia em diante, a gente ia começar com uma nova estrutura, mas com muita garra e muita vontade de trabalhar. Foi surpreendente porque a gente achou que nós, talvez, em algum momento, pudéssemos vacilar. Cometemos erros, claro, mas aprendemos demais com eles. E o que mais foi surpreendente foi por ser pandemia.
né? Nossa. Onde tudo era mais delicado. A gente não tinha escritório, então a gente recebia todos os vendedores na churrasqueira da fazenda, que era o nosso escritório. E era ventilado. Era ventilado. E ali nós, acho que demos início ao grande projeto da nossa vida. Eu com meu irmão. E a gente pensa muito igual, né? Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque realmente foi a realização de um sonho. Li, você tem formação em Direito e pós-graduação em Gestão Empresarial em Milão. Uma bagagem incrível. O que essa bagagem te ajudou para tocar o teu negócio hoje? O direito não foi uma coisa que eu quis fazer por espontânea vontade, né? Foi meio pressão do meu pai. Eu queria fazer zootecnia, mas meu pai queria que eu fizesse direito. E naquela época a gente falava sim, papai, né? Vamos fazer direito. E a gestão empresarial e negócios em Milão, eu já tinha ideia, justamente por conta das empresas da família. E que, de uma certa forma, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria ter que atuar nelas de uma forma ou de outra. Mas eu sempre tive a esperança e o sonho de continuar no agro, ou seguir o caminho do agro, né? Porque, de uma certa forma, eu participava um pouco com meu pai na parte da fazenda, a gente sabia o que estava acontecendo, né? Então, foi um desafio também eu me libertar, né, de meu pai e da minha mãe, sair debaixo das asas deles dois e morar num outro país, embora eu dominasse muito bem o idioma, tinha família lá, mas tudo foi bem diferente. Eu tive que aprender a me virar. E foi uma baita experiência. Eu trabalhei no escritório de advocacia de uns amigos da família e foi uma grande experiência conhecer o direito que deu origem ao direito, né, no mundo, o direito romano, e foi um grande aprendizado. E, de uma certa forma, também a sequência daquilo que eu vinha trabalhando aqui no Brasil, né, que é a área de falências e concordato. E foi muito bom, foi extremamente gratificante e altamente produtivo. O que eu trouxe para a minha vida, o direito sempre ajuda, né? A gente hoje vê o crescimento do direito do agronegócio, Sim. direito rural, isso sempre, de uma certa forma, a gente impõe um pouco de respeito e a gente tem que ser conhecedor das leis, né? Todo mundo fala que você tem que ter um bom advogado, um bom médico, né, e um bom contador. Então, é isso aí. Mas a gente conversar de igual para igual é bem melhor, bem mais seguro, né? E hoje você utiliza muito? Utilizo a parte do agro, né? E a gente vem cercado de bons profissionais que já estão conosco há muitos anos, tanto na área tributária, quanto na área societária, quanto na área civil. Então, a gente procura, com esse grupo, fazer da melhor forma e andar na linha, né? Como a gente fala, andar direitinho para a gente não ter surpresa. Sim. E, bom, você tem um casal de filhos, o Igor e a Vitória, né? E você inspirou a Vitória a seguir essa trajetória no agro. Ela hoje é engenheira agrônoma, trabalha com você na fazenda, né? Vai casar também agora. Como é para você, né, ver a Vitória hoje seguindo? Você estava contando um pouquinho dessa trajetória dela para chegar até a fazenda com vocês. Ela passou por outra empresa antes. Conta um pouquinho dessa sucessão aí que você já está passando esse bastão ou trazendo a Vitória para junto de vocês. Olha, é maravilhoso, porque, na verdade, acho que, será se tem alguma coisa a ver com barriga, né? Com a gente estar grávida. Quando eu estava grávida, eu trabalhava na fazenda, eu vivia intensamente, indo para a exposição, né? Até para os Estados Unidos, eu fui para a exposição de Scottsdale do cavalo árabe, grávida de 5 meses. Então, o meu contato com o agro era muito grande. Eu não sei se isso influenciou alguma coisa, mas dos nossos 4, que seriam os 2 meus e os 2 do meu irmão, somente ela teve essa
talvez vocação ou dom para... Mas desde pequena ela sempre foi acostumada, como todos foram, a participar da fazenda, a ir para a fazenda. E talvez a vocação dela seria essa mesmo. E ela ter trabalhado em granja, ter trabalhado em outras fazendas de pecuária e agricultura, depois teve a grande oportunidade de trabalhar na cooperativa de Capão Bonito, fazendo estágio lá também, teve grandes professores e grandes mentores ali dentro. E depois ela foi trabalhar numa sementeira, que é a Cerrado de Cima, e depois trabalhou na Bayer, dentro da própria cooperativa. Acompanhou projetos, acompanhou desafios, dias de campo. E isso deu bastante traquejo para ela e bastante segurança. E eu achei bem legal, porque ela se sentiu segura de chegar para a gente falar, bom, eu estou preparada. Eu quero ficar com vocês. Orgulho. E ela chegou quando? Ela chegou agora no mês de agosto. Ah, então é recente. Pegando a safra do feijão já, né? E praticamente toda a safra do verão, 25, 26, ela vai comandar. Nós fizemos a sucessão, ela ficou como gerente operacional, e eu e meu irmão subimos para o conselho, sempre orientando, sempre trabalhando, e a gente trabalha numa visão mais estratégica. E ela faz realmente o dia a dia, e está fazendo muito bem. Surpreendentemente, muito bem. Que bom. Que orgulho, né? Muito que orgulho, legal. muito orgulho. E ela tem um marido que é engenheiro agrônomo também, então fala a mesma língua, bate bola, tem trocas de experiências diárias, porque ele trabalha a campo em outra cooperativa, né? Então, eles trocam bastante experiências. Isso que é legal, quando você tem alguém para você trocar experiência e falar a mesma língua. Bem importante. E apoia ela. Né? Essa cumplicidade também é muito legal. Oli, você costuma dizer que a terra não é uma máquina de fazer comida. A terra é um ser vivo. Pode nos contar como essa visão orienta a sua prática agrícola? Bom, o Brasil passou por um processo de extrativismo, né? Lá atrás, né? Lá nos anos 60, 70. E ele se remodernizou. Foi modernizando, foi desenvolvendo. E a gente vê, quando você trata a terra com carinho, ela te devolve em dobro. Você está tratando da saúde da terra, ela te devolve através da saúde da planta. O maior beneficiário é quem planta e trata bem da terra, aquela planta que vai ser consumida na saúde humana. Então, também é o humano que se prevalece de um bom tratamento. As práticas regenerativas e a agricultura de precisão foram as primeiras ferramentas que eu e meu irmão adotamos quando assumimos esse desafio, essas novas fazendas, né? Divididas em duas, né? A Fazenda Manacá da Serra, que é um pedaço da antiga Fazenda Mônica, e a Fazenda Ligiana, que é uma história interessantíssima. Esse é o nosso maior desafio, porque era uma fazenda que, nos anos 80, foi destinada à produção de papel e celulose, da empresa Brascraft. E depois foi embargada a obra e a gente acabou comprando, quer dizer, a gente não, a minha família comprou da Voit. E aí ela ficou uma fazenda praticamente destinada à pecuária. Por quê? Ela precisava de muito investimento para poder se tornar produtiva na parte agrícola. E foi o primeiro caminho. Mas hoje o nosso maior desafio, porque ela tem pedaços de terraplanagens compactadíssimas. E a gente vem, nesses últimos 5 anos, fazendo a descompactação do solo com a agricultura regenerativa, com a aplicação de adubação verde, né, de mix de sementes, fazendo a rotação da cultura de inverno com o mix. Né, não plantando trigo, a gente plantou trigo, foi o nosso erro, né, acreditando que ia produzir, não produziu. Então, a gente entendeu que ali a gente precisava dar um tratamento especial. Ela é dividida em 2 áreas, né? Numa área seca, que a gente chama área seca, e uma área de várzea, onde também requer nossa atenção e nosso investimento, com
a limpeza das valetas, porque ali já foi, há muitos e muitos anos atrás, foi uma área de arroz. Não na nossa época, mas na época dos antigos proprietários. Então, eles precisavam do arroz, precisavam de drenos, de canais para poder alagar, né? E assim a gente foi produzindo e vem produzindo de uma forma bem sustentável, utilizando não só a parte de produtos químicos, mas também a combinação com produtos biológicos, fertilizantes biológicos para a alimentação das boas bactérias do solo. Eu não sou agrônoma, mas a gente entende que quando você vai construir um prédio, você tem que se preocupar com a fundação, com o alicerce. E é isso que a gente se preocupa. A gente encara a terra como igual a um prédio. Então, o prédio, você se procura com a fundação, para ele ter uma estrutura, e nós nos preocupamos com a fundação, que é o que vai no underground, né? Embaixo da terra, através dessas práticas de produtos biológicos, que a gente acredita, e a gente já viu o resultado, nós temos esses resultados na fazenda. Quando a gente dá o alimento, a gente recebe em troca. Engraçado, né? Porque todas que sentaram aqui sempre falam isso, né? Você trata bem da terra, que ela te dá. Ela te dá em dobro. E aproveitando que você está falando dessas boas práticas, né? Hoje vocês adotam plantio direto, agricultura regenerativa, agricultura de precisão, né? Quais os resultados e os aprendizados que vocês adquiriram? Agora você está falando dos biológicos também, né? Que vocês também estão trabalhando nessa transição para essa produção sustentável, para essa agricultura sustentável. Então, hoje, tudo custa. Tudo custa. Os fertilizantes são caros, os materiais, as sementes são caras, né? As coberturas, tudo é caro. Então, por que não aplicar na terra aquilo que ela precisa? Então, o mapeamento da fazenda se fez necessário através da agricultura de precisão. Nós fizemos um mapeamento de todas as fazendas e, com isso, a gente sabia o perfil e as zonas de manejo das nossas áreas e o perfil de cada uma delas. Isso foi o start inicial. O uso constante desses produtos biológicos, não só no plantio. O primeiro ano que nós nem conhecíamos o uso do Micron, né, com azospirilo, bradyrhizóbio, no plantio da soja, foi uma novidade, e a gente viu o resultado da planta não sofrer com a seca, porque nós plantamos no pó naquele ano. A gente foi ligar o pivô, cadê os cabos do pivô? Tinham roubado os cabos do pivô. A gente teve que sair correndo. Meu irmão fez 600 quilômetros para chegar, só tinha o cabo do pivô em Barretos. Ele foi para Barretos, atravessou o estado para ir buscar os cabos do pivô, para no dia seguinte a gente montar e fazer funcionar o pivô. Mas sempre foram alguns dias. E o que sustentou justamente foi essa aplicação no plantio das sementes com o Micron, né? É uma proteção para a raiz, para a planta. A rotação de culturas, a formação de palhada, o plantio direto, a rotação, plantio direto e a aplicação e o plantio na palhada são fundamentais. Eles dão vida para o solo. A gente está preocupado com produtividade, mas a gente quer produzir mais na mesma área, mas com consciência, né? Pensando que a terra não é uma máquina. A terra é um ser vivo que ela tem memória. E ela também se defende. Então, através de uso de descompactadores, isso tudo somado faz de você um produtor consciente que busca o resultado financeiro, claro, não podemos ser hipócrita, mas a gente viu e vem vendo, se consolidando e nessas práticas, no resultado que a gente vem tendo em produtividades. Em áreas que outrora arenosas, mais delicadas,
a gente vê o resultado. Nós tivemos uma área que nós plantamos, fizemos um plantio de mix, e era uma área que, quando muito, produzia 78 sacos de soja. No ano seguinte, pós-mix, na cultura da soja, ela veio produzir 95 sacos, secos e limpos. Espetáculo. Né? Então, foi um grande resultado. E isso, outras áreas, a gente vem conseguindo bastante resultado. Uso de todas essas práticas, claro, sementes certificadas, sementes adequadas às nossas realidades da região sudoeste de São Paulo, né? Então, a gente está vendo o resultado. E quando você dá, você recebe. Verdade. Uma outra curiosidade, você também é pecuarista. Aliás, em 2010, você foi a presidente, a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação Brasileira de Criadores do Marquigiana. Conta para nós um pouco sobre esse rebanho. Olha, é uma raça interessantíssima. Ela vem da Regione Marche, que é o centro-sul da Itália, é uma região montanhosa. É um gado de grandes proporções, de área de olho de lombo. É um animal de pele negra e pelo branco, baixinho, rústico demais. E qual era o propósito da família em criar Marquigiana? Lá na década de 70, quando veio a raça para o Brasil, era justamente levar para uma propriedade que nós temos no Maranhão os touros para fazer esse choque de sangue, o meio-sangue. E sem alterar, sem quebrar o trabalho fantástico que o Nelore vinha fazendo já. Ia ser um melhoramento. Né? O cruzamento industrial se fez necessário lá também. O branco no branco. O branco no branco, né? Que foi, inclusive, o tema de uma das gestões, se não me engano, do Katayama, que foi presidente. E ser presidente de uma associação como a Marquigiana, e acho que, para mim, tem um histórico de família, foi realmente uma honra. Né? Continuar o legado dessa raça, que é uma raça incrível. Como se adaptou bem lá no Cerrado Maranhense e produzindo com o calor que faz lá. Né? Sim. E hoje é uma realidade, é uma raça. Eu acho que todas as raças que estão hoje no Brasil, não só a Marquigiana, mas estão adaptadas ao clima brasileiro. Né? A evolução da espécie, né? A crise exotecnista, lei de Darwin. Né? Isso vale para tudo, desde a semente até o animal, que é um ser vivo também. Mas foi uma honra muito grande, foram 3 anos de gestão e foi incrível. Não, e eu acho que vale ressaltar que você virou presidente em 2010, mas você era ativa da associação, super participativa, desde a nossa primeira Expocorte, que foi... Acho que quando eu te conheci, 95. Sim, 95. Ela já participava ativamente, a gente, para levar o gado para a exposição. A Eliane estava sempre lá, ela sempre participava. Viagens técnicas que vocês fizeram, né? Tinha a associação... Anabic. Anabic, isso. Associação Italiana dos Bovinos de Carne, de Corte. Eles vinham aqui porque padronizaram a raça. Então, nós chamávamos os juízes italianos. E quem ia falar em italiano com o juiz, né? Sobrava para mim, porque ninguém falava. Foi fantástico. E, por conta disso, eu acabei sendo convidada algumas vezes para ir para a Itália, conhecer o rebanho italiano, fazer um curso com eles. Isso era interessantíssimo. Para mim, foi um baita conhecimento, porque realmente eu era e sou apaixonada. Mas nesse momento você estava mais no estado de São Paulo ou você ficava aí? Eu, na década de 90, quando eu assumi a pecuária da fazenda, eu me dediquei exclusivamente a São Paulo e a fazenda daqui, porque o rebanho era grande. E a gente tinha que fazer esse trabalho de padronização e não era fácil. Então, sob meu comando e do Dr. Bonaspetti, que era o nosso gerente geral, a gente controlava aí 250 receptoras, mais um rebanho que montava 400 cabeças de gado puro,
e tinha que fazer a seleção para, inclusive, fornecer esses animais, não só para o nosso campo do dia a dia, da Fazenda de São Paulo, mas também lá do Maranhão. E alguma coisa também foi para Cananéia, que na época a gente ainda tinha uma operação pecuária lá. Depois a gente acabou não mais utilizando, e por questões ambientais também, a gente teve que ir desimobilizando a pecuária na região de Cananéia. Mas eu me dediquei basicamente ao projeto Maranhão. Ele entra na minha vida em 2008, quando, pós-morte do meu pai, meu tio também já tinha idade, e veio o desafio, né? Você aceita assumir o Maranhão? Por que não, né? Era tudo uma novidade para mim. E nessa época o Maranhão não é o Maranhão de hoje. Não era o Maranhão de hoje. A gente nem energia elétrica tinha em casa. Cheguei na fazenda, tinha uma geladeira com uma cinta de borracha. Falei, o que é isso? Era um botijão de gás e uma cinta de borracha para a geladeira não abrir. Era tudo com gerador. Então, e a gente fala em 2008, não é um negócio tão arcaico, né? É uma coisa que está logo ali, né? Mas mudou. Balsas mudou. Balsas hoje é uma potência. Tem grandes agricultores, grandes grupos, né, em diversos segmentos, agora não só de granja, na pecuária, na agricultura, na cana. Aí a Impasa já triplicando de tamanho lá, frigorífico grande se instalando na região. Isso tudo incrementa, né? E eu acredito em Balsas realmente como uma máquina de fazer comida e de exportação. Até pela logística dela também, né? E agora, vamos falar um pouquinho sobre o NFA, né? Sou suspeita, né, para perguntar como é que você chegou no NFA, mas o que te motivou a se unir a outras mulheres, a outras pecuaristas, né? A vir para o NFA? Conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória até chegar à presidência, como é que foi a sua experiência como presidente? Bom, eu conheci o NFA pela mão da Cris, foi minha madrinha, né? Ela me convidou para participar. E, na verdade, a primeira palestra que eu assisti do NFA, eu nem sonhava, eu achei muito interessante, foi na Sociedade Rural Brasileira, com o professor Pedro de Felício, né? Ele falando de carne, de qualidade de carne. E aí a Cris veio me fazer esse convite. Por que não? Afinal de contas, eu era sozinha, eu não tinha com quem conversar. E eu percebi um grupo extremamente ativo. Ainda pequeno, né, Cris? Não era tanta gente. Foi lá no início. E fui participar da primeira reunião nesse dia. E eu fiquei até assustada com a qualidade das mulheres que tinham ali. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu estou entrando no lugar certo? Mas o que eu aprendi em todos esses anos de NFA foi fantástico. Eu aprendi a conviver com personalidades diferentes, distintas, mulheres extremamente dinâmicas, ativas, em todos os seus segmentos, mas com uma característica em comum. Elas sempre sabem perguntar quando elas não sabem. E eu me inseria muito nesse grupo, nesse aspecto. E a vontade de uma ajudar a outra, uma incentivar a outra. Então, eu acho que isso que faz do NFA uma associação séria, seríssima, com grandes propósitos, de estimular outras mulheres a também se unirem e incentivar a troca de experiências. Grandes nomes já saíram, né? Estão ainda aí, né? Como a Carmen, sobretudo, né? Aí a própria nossa ex-presidente, a Carla, que é uma fundadora junto com você, sim, que é uma sumidade. Então, sim, gente, é tratar com mulher que é punho firme, entendeu? Não desiste, leva um tombo, sacode a poeira e dá a volta por cima, e é isso que é. E ser presidente desta associação não foi fácil. Não foi fácil. Eu fui cercada de gente muito, inclusive vocês estavam na gestão, no Conselho Fiscal, mas faziam parte do grupo, com uma diretoria extremamente ativa e dinâmica, com uma vice-presidente incrível, que foi a Letícia, uma grande companheira, que foi a Regina, a Maressa sacudindo aí a parte do marketing,
a Tita na área administrativa, a Lídia punho firme no financeiro. Então, eu não posso me queixar. Um conselho deliberativo, né, consultivo, muito interessante também. Toda vez que a gente acionava, eles estavam presentes. Então, foi desafiante, foi um grande aprendizado. Eu adorei esse aprendizado, porque foi um treino para mim também, como pessoa e como mulher. E eu só tenho a agradecer. Agradecer bom, demais a confiança que vocês todos dedicaram em mim. Que bom. Li, a gente está chegando ao fim, mas eu não podia deixar de terminar a nossa conversa sem pedir uma frase ou uma palavra que seja o que te motive, assim, que você gostaria de falar para quem está te escutando hoje. Somos responsáveis por mitigar a fome do mundo. A mulher tem consciência. Então, para cada uma das novas mulheres que aparecem na fazenda, meninas recém-formadas, nas revendas, eu falo, não desista, persista e acredite sempre em você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E lute, una-se, troque informações, porque o mundo, desculpe, meninos, mas é das mulheres. Obrigada. Muito legal. Não, eu tive que lutar para chegar onde eu cheguei. Então, o mundo é das mulheres. Li, muito obrigada. Chegamos ao fim. Muito linda a sua trajetória. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um momento, uma conversa, um bate-papo super gratificante para mim, ter podido contribuir com alguma coisa e contar um pouquinho da minha história. Obrigada, Eli. Um prazer ter recebido você aqui conosco. Obrigada.